Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais um vídeo e hoje nós faremos um estudo bastante completo sobre a caridade na Umbanda. Esse é um tema importante, vira e mexe aparece nas redes sociais, está envolto sempre em polêmicas, então julguei por bem fazer um estudo bastante criterioso a respeito desse assunto, porque pode ser que você tenha dúvidas a respeito de algo daquilo que eu vou tratar aqui hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E caso você tenha interesse em trabalhar as suas emoções, os seus sentimentos, se conhecer melhor, talvez a terapia seja interessante para você. Eu sou psicoterapeuta, faço atendimento online. Se você tiver interesse, aqui embaixo você encontra o link das minhas redes sociais, é só mandar uma mensagem que a gente conversa, tranquilo? Bem, vamos lá. Caridade. A Umbanda tem como princípio a caridade, que se traduz na gratuidade dos seus atendimentos espirituais. Então aqui a gente encontra uma primeira pergunta: por que caridade? A Umbanda surgiu no começo do século XX e encontrou um Brasil pobre, um Brasil em que as pessoas tinham imensas dificuldades, um Brasil onde não havia SUS, não havia salário mínimo e, portanto, a pobreza dominava, as desigualdades sociais imensas, assim como ocorre hoje, mas naquela época sentia-se muito mais na pele a diferença social entre as pessoas, né? Não é à toa que se costuma dizer que hospital de pobre era terreiro, que médico de pobre eram as entidades, que psicólogo de pobre era o preto velho. Tudo isso acontecia porque as pessoas pobres encontravam nos terreiros um amparo que elas não encontravam em outro setor da sociedade. Naquela época, em que a imensa maioria dos médiuns eram médiuns inconscientes, as entidades passavam banhos, passavam chás, muitas vezes faziam tratamentos espirituais, que hoje em dia a gente só ouve falar, quer dizer, ainda existe banho, ainda existe chá, mas hoje em dia num número bem menor, numa proporção bem menor, se comparado àquilo que acontecia lá atrás. Porque hoje em dia você encontra uma farmácia em cada esquina, apesar da precariedade, a gente tem um SUS que funciona, toda cidade tem um hospital, as pessoas, querendo ou não, têm acesso a um médico no postinho de saúde, então é inegável que as condições sociais no Brasil melhoraram muito desde que a Umbanda surgiu. Mas lá atrás, quando ela nasceu, a situação era realmente muito complicada. Então as entidades chamaram para si a responsabilidade de levar consolo, alívio, esclarecimento a essa população mais pobre que não tinha condições de pagar pelos atendimentos espirituais. Então a caridade na Umbanda, ela não surge porque os umbandistas têm horror ao dinheiro, porque a gente acha que o dinheiro é demoníaco. Não. É como uma forma de promover justiça social. Num terreiro de Umbanda sério, fundamentado, a pessoa pode chegar num carro importado e um outro pode chegar de bermuda e chinelo havaianas. E eles vão se sentar lado a lado na assistência, vão entrar no terreiro da mesma forma, vão ser atendidos da mesma maneira pelas entidades, que não ligam para questão social nenhuma, né? Não vão atender uma pessoa rica melhor do que atenderiam uma pessoa pobre. Claro, o ser humano pode fazer isso, mas isso sem dúvida é uma atitude que vai na contramão daquilo que a religião prega, né? Então, a Umbanda surge para promover justiça social. Eu sempre conto essa história que ilustra bem o processo. Nós estávamos fazendo uma gira de caboclos, uma senhora veio, entrou, tomou passe. Quando a entidade perguntou se ela queria alguma coisa, ela disse: uma cesta básica vocês têm? Então veja, isso aconteceu há poucos anos. A senhora veio no nosso terreiro, participou da gira, e quando o caboclo perguntou se ela queria alguma coisa, ela pediu uma cesta básica. E aí, naturalmente, o terreiro se mexeu e deu a cesta básica para ela. Como é que eu vou virar para essa pessoa e vou falar para ela: não, para a senhora se consultar aqui com a entidade, a senhora tem que pagar, nem que seja um valor modesto. Entende o problema? Então, repito,
A gratuidade na Umbanda não existe porque se pensa que o dinheiro é ruim, mas por se entender que o dinheiro não pode fazer distinção entre as pessoas. As entidades, quando se manifestam, manifestam-se para atender a quem quer que lhes procure. Então, a gratuidade é uma forma de você manter a justiça social, né? Ou seja, todas as pessoas, independentemente da classe social, têm o direito de serem atendidas gratuitamente num terreiro de Umbanda. É simples, né? Eu acho que eu fui bastante claro. Bem, além disso, trabalhar com a caridade permite o desenvolvimento das nossas virtudes. Eu aprendi com as entidades que a caridade ela é como uma caixa de ferramenta. Portanto, quando você começa a abrir a sua caixa de ferramenta, você começa a exercitar um monte de coisas que só vão te fazer bem enquanto ser humano e que estão ali dentro da caixa de ferramenta. Você vai aprender a não reclamar da vida, você vai aprender a ajudar o próximo, você vai aprender a se colocar no lugar do próximo, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a amar. Então, a caridade, ela traz um conjunto de ferramentas muito interessantes para o exercício das nossas virtudes, uma vez que aquilo que nos move em direção ao próximo não é movido por dinheiro, ou por outro, não é movido por interesse pessoal. Léo, parêntese, mas eu conheço um terreiro que cobra das pessoas, e esse terreiro é bom. Às vezes eu escuto isso, e sempre eu respondo, se ele cobra e ele é bom, imagina o que ele não faria se não cobrasse. Poderia ser muito melhor, talvez ajudasse muito mais as pessoas, entende? Então, esse é um ponto. Agora, e fora da Umbanda? Tem pessoas que cobram e trabalham com a espiritualidade, tudo bem. Eu não sou contra isso, já fui no passado, hoje não sou mais. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que é princípio fundamental da Umbanda a gratuidade. Você encontra falas do Caboclo das Sete Encruzilhadas, as mais diversas, falando sobre isso. No site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi o primeiro terreiro de Umbanda, você encontra esse princípio lá. Então, esse princípio, naturalmente, ele está ali na coluna da religião. Mas não quer dizer que é uma lei para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as correntes espirituais. Eu já participei de trabalhos espirituais, trabalhos xamânicos, que são pagos, e eu senti a espiritualidade ali. Então, essa visão de que está cobrando necessariamente a espiritualidade foge, não é verdade. Porque o que faz a espiritualidade fugir é quando o indivíduo está agindo só por dinheiro. Ele não se interessa mais pelo ser humano, ele vê o ser humano como um objeto, uma forma de ganhar dinheiro. As casas de candomblé cobram, e lá dentro não tem espiritualidade, lá dentro não tem força, lá dentro não tem axé. Então a gente tem que separar as coisas. Não é que cobrar necessariamente seja ruim, embora quase sempre seja perigoso, porque coloca as pessoas na estrada do interesse pessoal. Mas eu mesmo já participei de várias cerimônias xamânicas, todas elas são pagas, e eu vivi experiências incríveis, maravilhosas e espiritualmente profundas. Então, repito, a gratuidade na Umbanda não existe por horror ao dinheiro, mas por entender que a Umbanda tem como princípio fundamental atender a todas as pessoas, independentemente da sua classe social, certo? Então, qualquer pessoa, pode ser um mendigo que bater lá no terreiro, ele vai ser atendido. Pode ser o dono de uma multinacional, ele vai ser atendido igualmente, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, para não haver distinção social, ok? Espero que isso fique claro. Então, só para encerrar esse segundo tópico, o exercício da caridade é uma excelente ferramenta para a nossa evolução, à medida que nos ajudará a trabalhar o desinteresse pessoal em favor do próximo. E isso promoverá o exercício das nossas virtudes. Beleza? Bem, agora vamos falar de custos, né? O terreiro prega a caridade. Mas como que ele se sustenta? Geralmente os terreiros, quando eles não têm sede própria, que a maioria não tem sede própria,
eles alugam um galpão, alugam uma casa. E quem é que paga esse aluguel? E os elementos de trabalho? A Umbanda é uma religião que usa elementos. Tem vela, tem bebida, tem fumo. E é caro. Você já viu quanto é um charuto? Charuto, ultimamente, está colocando qualquer médium de cabelo em pé. Charuto, mais ou menos, de uma marca relativamente boa, dessas que vendem em casa de artigos religiosos, chega a custar R$16 a unidade. Pensa. Então, quem é que paga o aluguel? Quem paga a água? Quem paga a luz? Quem paga os elementos de trabalho? Você já se fez essa pergunta? Bom, e aqui eu vou trazer alguns exemplos de como se arrecada dinheiro dentro de um terreiro. Primeiro, através de doações, contribuições voluntárias. Muitos terreiros de Umbanda pedem doações. Então entenda, o terreiro ele não cobra, mas ele aceita a doação. A pessoa quer ajudar, quer contribuir financeiramente, vai lá e doa o dinheiro, faz o Pix hoje em dia, né? Tá tudo mais fácil nesse sentido. Uma primeira fonte de arrecadação, doações. Segunda fonte de arrecadação, mensalidade. Então, muitos terreiros vão colocando ali vários médiuns, vários cambones e estabelecem uma cota de mensalidade entre essas pessoas. Ou seja, quem paga os custos do terreiro são os próprios trabalhadores dele. E aí vamos supor que o custo lá de um terreiro seja, sei lá, X por mês. Aí o dirigente estabelece uma mensalidade no valor de R$100 por pessoa. Então, todo mês, a pessoa vai lá e dá R$100 no terreiro, junta o dinheiro de todo mundo, paga o aluguel, paga a água, paga a luz, paga a internet, paga tudo que o terreiro gasta. Essa é uma fonte de arrecadação. Uma terceira fonte de arrecadação são eventos. Então, muitos terreiros fazem isso. No começo a gente fez bastante, né? A gente fazia uma feijoada, então chegava o final do ano o pessoal já ficava doido, né? Quando é que vai sair a feijoada de vocês? Porque era muito gostosa. Então, pessoas experientes se uniam, faziam, né, grande quantidade de feijoada, a gente vendia as marmitas, aquelas que sobravam a gente doava nas ruas, né, para as pessoas que estavam precisando de alimentos. Então, é uma forma de você arrecadar dinheiro, né? Também acontece com eventos, né? Existem outras formas, mas essas são as mais comuns. Então, vamos falar agora especificamente sobre cada uma delas e a importância que elas têm nesse processo. Primeiro, as doações. Elas são fundamentais. Muitos dirigentes de terreiro têm medo de serem mal interpretados e acabam não pedindo contribuição. Muitas vezes ele tira do bolso dele para pagar as despesas do terreiro, porque ele tem medo de ficar mal falado, porque está pedindo contribuição financeira. Tá? Eu vou deixar para falar sobre isso daqui a pouco. Então, minha sugestão, peça, não fique com vergonha. Aqui no nosso terreiro a gente tem uma caixinha escrito doações. Sempre que vai começar a gira eu falo, olha, os nossos trabalhos são gratuitos, mas quem quiser contribuir, coloca na caixinha. E ali é entre a pessoa e Deus. A gente não fica sabendo quem doou e quanto doou. A pessoa pega o dinheiro em bola, vai lá e ninguém fica sabendo. O segundo ponto, as mensalidades. Eu não gosto de mensalidade. Sabe por quê? Vamos pensar comigo. A Umbanda não tem como princípio a caridade, mas é caridade para quem? É caridade para os estranhos e para os trabalhadores? É chibata no lombo? Entende o que eu quero dizer? Para vocês terem uma ideia, eu e a minha esposa somos médiuns. Todos os meses a gente tem que comprar os itens que as nossas entidades usam, porque aqui na nossa casa cada médium é responsável pelos itens das suas entidades. Então isso quer dizer que todo mês eu tenho que comprar vinho, eu tenho que comprar vela, eu tenho que comprar fumo, eu tenho que comprar charuto e outras tantas coisas que as entidades usam. Sabe quanta gente gasta mais ou menos? Daí de 150, de 100 a 150 por pessoa. Então, às vezes, eu e a minha esposa, a gente chega a gastar de 200 a 300 reais por mês comprando itens de trabalho
que serão utilizados nas giras para atender pessoas desconhecidas. Vocês acham justo que eu ainda pague mensalidade? Quero dizer, aqui no nosso terreiro não tem mensalidade, mas se tivesse, com certeza eu pagaria. Mas a questão aqui é, você acha justo? Ou seja, eu dedico meu tempo, eu vou para o terreiro trabalhar para atender ali como médium um monte de gente que eu nunca vi na vida, não sei de onde vem, nem sei para onde vai, e eu ainda tenho que gastar o meu dinheirinho suado para fazer bem para pessoas que eu não conheço, aí pega, entende? Então, eu entendo que às vezes os terreiros não têm opção a não ser começar cobrando dos médiuns mensalidade, mas eu não acho justo. Porque se a Umbanda é caridade e a Umbanda é gratuidade, não faz sentido ser gratuito para uma pessoa que eu nunca vi na vida e para a pessoa que eu vejo que é dedicada, que está ali, que abre mão do seu fim de semana, como é o nosso caso, um sábado, que está sempre ali e ela ainda gaste o dinheiro que eu sei que é sofrido para ela para poder ajudar pessoas desconhecidas. Então, eu não recomendo mensalidade, embora, repito, reconheço que às vezes não há muito o que fazer, né? Às vezes é um mal necessário. A realização de eventos dá muito trabalho, é muito cansativo e frequentemente dá muita briga também entre as pessoas. Então, o médium já abre mão de um dia da semana dele, ele já compra os itens de trabalho, ainda tem que se desgastar fazendo evento. Cara, é muito cansativo e de verdade, assim, geralmente não vale a pena. Quero dizer, você arrecada o dinheiro, mas ali mês que vem você tem que pensar em outro evento, e mês que vem outro, mês que vem outro. Aí eu pergunto, então é caridade para quem? É caridade para os de fora e é chibata para quem está de dentro? Entende o que eu quero dizer? Ah, Léo, mas então é simples, é só o terreiro começar a cobrar R$5, R$10 de cada pessoa, que é um valor modesto, e aí não pesa para ninguém e dá para fazer os trabalhos. Realmente, daria. Só que aí a gente feriria o princípio fundamental que eu comecei explicando nesse vídeo, que é a gratuidade dos trabalhos. Ao invés de ir por esse caminho, eu tenho uma outra visão, que é muito mais simples e funciona maravilhosamente bem. Sabe qual é? É desenvolver no consulente a consciência de que ele pertence àquela casa. E que se aquela casa existe, se ele frequenta toda semana, se ele vai tomar passe, se ele vai se consultar com as entidades, aquela casa também é dele. Não é porque ele não põe a roupa branca e não está ali dentro trabalhando que aquela casa não lhe pertence. Então, qual é o pulo do gato? É a gente começar a trabalhar entre os consulentes dos nossos terreiros a ideia de pertencimento. Ou seja, essa casa aqui também é sua, cara. Se ela fechar, beleza, eu vou ficar sem onde trabalhar, mas você também vai ficar sem receber a assistência que você recebe. Então, será que a gente não pode chegar num acordo? E que acordo é esse? O segundo passo é o desenvolvimento de uma consciência financeira em relação ao terreiro. Eu não estou propondo cobrar. Eu repito, os terreiros têm que continuar recebendo as pessoas gratuitamente. Mas o terreiro também precisa trabalhar para mostrar para as pessoas que elas têm condições de ajudar em sua grande maioria. Aquela senhora do exemplo que eu citei, ela não tem como colocar dinheiro no terreiro. Você pedir isso para ela é um pecado, certo? Concorda comigo? Mas e aquele cara que chegou lá com iPhone, com tênis da Nike, a camisa da Lacoste, perfuminho? Será que ele pode contribuir? Então eu não vou colocar um pedágio, eu não vou colocar um preço. Olha, para você ser atendido, você tem que dar R$5. Eu vou falar para esse cara assim, olha, você é muito bem-vindo nessa casa. Já que você gosta daqui, então nos ajude financeiramente. Entende a diferença? Se cada pessoa que tem condições, repito, que tem condições, se essa pessoa, toda vez que ela for tomar passe num terreiro, ela levar R$5 e colocar lá na caixinha, o terreiro não precisa fazer evento, os médiuns não precisam gastar grana para poder comprar os itens de trabalho e nenhum dirigente vai passar sufoco pagando conta.
Então a minha ideia não é só convencer o consulente a ajudar, é criar entre toda a comunidade a sensação de pertencimento. Se eu, como médium, entendendo o valor da casa, vou lá e coloco R$ 5, e o consulente também coloca, não pesa para ele, não pesa para mim, não pesa para o dirigente, a casa continua existindo. O meu sonho, enquanto médium, é atingir um estado de autossuficiência em que nenhum médium da casa precisará colocar R$ 1 seu para comprar um item de trabalho. Por quê? Porque ele já está fazendo muito. Vou repetir, o nosso trabalho aqui é sábado. Então o médium, ele abre mão do sábado dele. Até um aniversário, muitas vezes não vai. É meu aniversário eu trabalhei. 4 de fevereiro, deu um sábado, procura aí. Foi meu aniversário, eu estava lá no terreiro. Então os médiums já abrem mão de tanta coisa na vida deles. Por que eles têm que pagar para trabalhar? Pagar para atender os outros de graça? Não é mais fácil todo mundo se ajudar? Então o consulente que pode, quando ele pode, ele vai lá e dá uma contribuição. O médium que pode, quando pode, também dá uma contribuição. Até o dirigente da casa, quando pode, vai lá e dá uma contribuição. Se todo mundo ajuda com um pouquinho, não pesa para ninguém. E o terreiro, então, vai ter condições de continuar trabalhando, atendendo as pessoas. Então, o meu sonho é que um dia um médium chegue para trabalhar num terreiro e não tenha que arrancar R$ 100 do bolso dele para comprar vela, para comprar charuto, para comprar fumo. Pensa só, um charuto mais ou menos para fraco, ele está aí na faixa de R$ 8 a R$ 12. Mas tem charuto mais barato, daqui a pouco eu chego aí no mais barato. Então, um charuto de médio para baixo, de R$ 10 a R$ 12, pelo menos aqui na região. Um charuto de médio para cima, ele chega até R$ 16. Então o caboclo ele acendeu um charuto para atender, já foi R$ 16. Ele acendeu outro, já foi R$ 32. Entende? Então eu espero que um dia os terreiros tenham essa conscientização financeira que não pese para ninguém e o médium não tenha que arrancar dinheiro para fazer caridade, porque hoje essa é a realidade. A gente faz caridade para estranhos e a gente exige dos médiums. Ou seja, eu como médium, eu pago para poder fazer caridade para os outros. Não é? Bom, aí a gente chega então num ponto que muita gente fala assim, eu não dou dinheiro para o terreiro, mas eu dou itens. Problema. Vamos com calma, né? Não sei quanto tempo já tem esse vídeo, mas vamos com calma. Olha só, uma vez uma pessoa chegou para mim e toda assim firme, dinheiro eu não dou. Assim, até com o dedinho, sabe? Dinheiro eu não dou. Mas se quiser um maste velho eu dou. Né? Por que você não dá dinheiro? Porque eu não sei o que vai fazer. Não, então não dá. Porque se você está com medo do terreiro pegar R$ 5 que você está doando, então não doa. Porque já é um dinheiro maldito, é um dinheiro que você não está querendo dar. Entende? Que eu não estou falando aqui, vá no terreiro e doe R$ 100. O que eu estou dizendo é, o terreiro tem ali 50 consulentes, um doa R$ 1, outro doa 2, outro doa 10, cada um segundo as suas possibilidades, para ajudar a casa. Mas se a pessoa está com dó de abrir mão de R$ 5, pensando que o pessoal do terreiro vai fazer o quê? Vai beber cachaça com esse dinheiro? Então não doa, fica para ela. A gente não quer pessoas assim, a gente quer pessoas que desenvolvam a consciência de pertencimento, que entendam que aquela estrutura demanda um custo e que, não desejando ferir o princípio da religião, que é a gratuidade para todas as pessoas, a gente quer desenvolver uma consciência de pertencimento que faz com que o indivíduo, por livre e espontânea vontade, vendo a necessidade da casa, contribua financeiramente com ela, doando aquilo que ele puder, geralmente menos do que ele gasta num lanche que ele vai comprar em um cachorro-quente. Entenderam a lógica? É só isso. Simples, né? Mas aí essa pessoa falou para mim, porque eu não sei o que vai fazer com o dinheiro. Eu falei, então não doa, fica com você.
Se você acha que aqui a gente vai pegar R$ 5, R$ 10 e vai comprar sei lá o quê, que a gente não vai aplicar no terreiro, então fica, não precisa do seu dinheiro. A gente não quer esse tipo de gente, certo? Aí tem gente que fala assim, não, eu prefiro doar itens de trabalho. Mas prefere por quê? A gente já fez experiência. A gente falava para as pessoas, olha, é claro que se a pessoa doa, a gente aceita, a gente não nega. A pessoa chega lá com um maço de vela, a gente, não quero vela, eu quero dinheiro. É absurdo falar isso. Mas por que eu não incentivo os terreiros a pedir item de trabalho? Quer saber a verdade? As pessoas doam as piores coisas possíveis. É simples assim. A pessoa pega e fala. Às vezes o dirigente faz uma listinha. Nós estamos precisando de vela, nós estamos precisando de marafo, nós estamos precisando disso. Aí vai lá e prega a lista. Beleza, aí a pessoa pega e vai lá e compra aqueles fumos. Vou falar o nome da marca, aqueles fumos que eu chamo de estoura-peito. Daqueles fumos que você vê de velho em boteco fumando. Que aquilo ali derruba qualquer médium. O médium fuma aquilo, depois cabeça dói, estômago dói, a língua dele fica preta. Quando a gente trabalha com itens na Umbanda, a gente está trabalhando com manipulação energética. E por isso a gente procura a melhor qualidade possível. Ah, Léo, mas então, para eu poder trabalhar com o meu caboclo, eu vou ter que comprar um charuto cubano? Claro que não. Mas isso também não quer dizer que você tem que comprar aquele charuto de R$1,50, que você acende aquilo, amarga até o espírito do caboclo. Entende? Existem diferenças de qualidade no material. Aí a pessoa ela vai doar, ela pensa assim, é pro terreiro. Aí ela vai lá, compra materiais de péssima qualidade e doa pro terreiro achando que está ajudando. Mas não está atrapalhando. Certo? A gente já fez esse teste. As pessoas compravam umas velas que você começava a acender. Eu lembro de uma vela que ela começou a acender, ela descolou o pavio, assim, o pavio, eu nunca vi isso na minha vida, e não é demanda, não é nada disso, o pavio ele fez assim, ele saiu para fora da vela, olha a qualidade da vela, gente. Aí a pessoa vai lá, compra um marafo pro Exu, mas traz aqueles corotes, assim, da pior espécie, daquela cachaça, assim, que de levantar defunto. Então, infelizmente, essa é a realidade. Na grande maioria das vezes que eu vi as pessoas doarem elementos de trabalho para o terreiro, elas doaram itens de péssima qualidade, porque pensa, para o terreiro qualquer vela serve, qualquer bebida serve, qualquer fumo serve. Não, gente, não serve. A gente tem que trabalhar com elementos de qualidade custam. Então tem que comprar um black label, um red label para o meu Exu? Não estou falando isso, não estou falando de exagero nesse sentido. Quem é de terreiro entende o que eu estou falando, quem está de fora às vezes vai ficar boiando. Mas assim, vamos pegar um exemplo do charuto. Você chega numa casa de artigos religiosos, você acha charuto até de R$1. Aí você pega um charutinho assim e o cara fala para você, esse charuto é uma maravilha. Todo mundo que compra adora. Aí você vai lá e compra aquele charuto. Aí chegou ali na gira, beleza, o Cambone pegou, entregou pro caboclo. A hora que o caboclo põe na boca, ele começa a abrir o charuto. Ele vai, como é que eu posso chamar? Ele é enrolado em folhas, né, de tabaco. Então aquelas folhas elas vão abrindo. Aí você começa a ver que às vezes por dentro ele está enrolado com papel seda. O charuto. Vocês já viram isso? Um papel rosa, um papel branco. Então, ou seja, o cara mistura tabaco com folha seda para dar volume no treco. Aí você acende aquilo, você puxa aquilo, amarga a sua boca que vai descendo. Gente do céu, não presta. Não presta. Aquilo ali são resquícios na produção do charuto que, em vez de jogar fora, é tipo uma carne moída. Em vez de jogar aquilo fora, eles misturam aquilo e faz um charuto e aí vende para a pessoa. Quer dizer, carne moída não, né? Carne moída você pode escolher qualquer uma. Parece uma salsicha, um embutido. Acho que é mais justo. É mais ou menos isso. Então, repito, se a pessoa quer de boa vontade doar, o terreiro aceita. O terreiro tem que aceitar. Mas eu não sugiro que os dirigentes peçam para as pessoas doarem itens, porque é isso que acontece. Infelizmente, o pessoal acha que porque é para caridade ou é para o terreiro, que serve qualquer coisa. Aí ele vai lá e compra os piores itens possíveis, os mais baratos, frequentemente para fazer volume, porque o cara chega lá com R$50 na casa de artigos religiosos, compra lá 50 charutos, mas 50 charutos que não serve para nada, charuto ruim, né?
E não é esse o princípio. A gente tem sempre que buscar uma qualidade energética. E, enfim, acho que já está claro, né? Acho que não preciso prolongar esse assunto. Então, enfim, para o vídeo não ficar muito mais longo, vou fazer um resumo. Eu defendo, sim, a gratuidade incondicional dos trabalhos, não só dos trabalhos, na transmissão do conhecimento, na criação de cursos. Eu acho que toda informação e trabalho na Umbanda tem que estar de graça para todo mundo. Logo, eu não sou desses que ficam pagando cursos por aí, né? Não acho legal no universo da Umbanda, repito. Então, os trabalhos têm que ser gratuitos, tá? Para atender todas as pessoas de todas as classes sociais. Porém, não acho bacana cobrar a mensalidade do médium que já abre mão de tanta coisa, se dedica tanto, gasta tanto, ainda tem que pagar mensalidade. Ou seja, o médium paga para trabalhar. Ele paga para poder atender os outros de graça. Para mim não tem sentido. Ao invés de cobrar e ao invés de exigir do médium, tem uma terceira opção. Desenvolva no seu terreiro, entre a consulência e a corrente, o senso de pertencimento, em que cada membro doará uma pequena quantidade. Eu tenho esse hábito. Se eu vou conhecer um terreiro, eu levo ali um trocado, levo umas moedas, porque tem terreiro que passa, né, uma toalha branca pedindo doação, tem terreiro que tem uma caixinha. Sempre que tem oportunidade, eu faço questão de contribuir, porque eu sei como é difícil manter aquele terreiro aberto. Então, se a gente desenvolve essa consciência de pertencimento, se cada pessoa ajuda com o que pode, quando pode, não sobra para ninguém. Consulente contribui, médium contribui, dirigente contribui, resultado. A casa vai ter dinheiro suficiente para pagar suas contas, comprar os itens de trabalho e aí sim o médium vai fazer caridade. Ele vai estar abrindo mão do tempo dele para dedicar ali a receber uma entidade que vai atender o consulente. Mas isso não vai pesar no bolso dele, não vai pesar no bolso do dirigente e também não vai pesar no bolso do consulente, beleza? Espero que eu tenha conseguido aí falar com clareza qual é a minha opinião a esse respeito. E qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui nos comentários que eu leio e respondo todos, beleza? Um abraço, pessoal, e até o nosso próximo estudo.